podíamos, mas agora nós podemos oferecer a nossa vida a Deus. Mas vocês não estão oferecendo a Deus a vida de vocês. Mas não é oferecer a vida, é oferecer completamente a nossa vida a Deus. De uma maneira completa, integral, não parcial, que é a maneira comum em que eu e você, nós vivemos. E eu estou falando desse arrependimento hoje. É o Pai diante do arrependimento, do arrependido. Guarda isso, tem uma coisa que Deus não pode fazer por você e por mim: se arrepender. O arrependimento é algo que tem que vir daquele que entendeu, recebeu a revelação da graça de Deus. O arrependimento de viver uma vida parcial, de viver uma vida distante de Deus, com alguns flashes, com alguns momentos de entrega, de intimidade, de serviço, de coração rendido, de vez em quando me interessa. A gente é assim. A gente até oferece algum dízimozinho, 10%, 15%, às vezes eu sou generoso, dou até um pouquinho a mais. Mas você não entrega a sua vida, mano. Não mudou nada, velho. Nada. Arrependimento é o arrepender de viver uma vida longe, distante de Deus e da sua vontade. Lembra o Pai Nosso que Jesus disse? Olha, quando vocês orarem, eles falaram assim, os discípulos disseram: ô Jesus, boa essa pedida dos discípulos, ensina a gente a orar. Tem moral? A gente queria aprender a orar. Ele falou: vou ensinar vocês a orarem. Quando vocês orarem, vocês não vão mais orar a Deus Altíssimo, Senhor, ó grandioso, ó poderoso que está na casa, consagrado Deus. Ele é tudo isso, mas não é assim. Quando vocês forem orar, vocês orem ao Pai. A ideia de intimidade, de relacionamento, de proximidade, de paternidade, de proteção, de honra, de tantas coisas que simboliza a vida de um pai. Orem ao Pai, mas não só orem, não só falem com Ele, mas sejam inteligentes. Diga a Ele: Pai nosso, o Senhor que está no céu, venha a nós o vosso reino. Vem o Senhor reinar na nossa vida. Olha, aproveitem a oportunidade. Quando vocês forem pedir alguma coisa para Deus, não peçam coisas dessa terra, coisas dessa vida, até porque traça pode destruir, ladrão pode roubar, mas peça os valores do céu. Você pode dar glória a Deus? A gente tem que criar vergonha na cara e virar crente, no sentido de filho de Deus, intimidade com Deus, pararmos de sermos homens comuns. O pecado não é uma vida cheia de coisas erradas. O pecado é estar longe de Deus, porque eu estou longe de Deus, eu faço coisas erradas. O que a gente classifica como pecado é consequência de uma vida comum, longe de Deus, de uma vida parcial, de uma vida sem entrega, de uma vida de observação, de conhecimento, mas pouca prática. Peça para Deus governar, mas isso não é para todo mundo, isso é para quem tem fome e sede, é para quem entendeu a boa parte. É para aquele que entendeu que Jesus Ele é o meu maior valor. E eu oro para que essa revelação chegue plena na sua vida e na minha vida também. Eu não sou diferente de você. Essa palavra hoje, ela está vindo como um ensino, uma direção, ela é balizadora para as nossas vidas. E se eu fosse você, eu pensaria o que ela tem a ver comigo. Não comigo, com você. Eu estou falando aqui o que ela tem a ver comigo. Quando uma palavra ela foi escrita e deixada por Deus, é para ensino, é para corrigir, orientar, é para direcionar, é uma bússola, é um Waze. A Escritura é um ensino de Deus para a nossa vida. Toda a Escritura é um ensino de Deus para a nossa vida. E por que se ensina? Eu fiz a pergunta de manhã: por que a gente ensina uma criança a ler? Porque ela não sabe. Por que você ensina alguém a dirigir? Porque ele não
Sabe, por que esse ensino a respeito de entregar a vida de uma maneira completa a Deus, aproveitando a sua grandiosa misericórdia, ficou escrito? Porque a gente naturalmente não quer fazer isso. Porque naturalmente eu e você queremos sim, que Deus nos abençoe. A gente vem para a igreja para pedir, não tem problema de pedir, porque a Bíblia diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á. Bate e a porta se abre, busca, clama a mim, responder-te-ei eu, tenho bons planos a vosso respeito. Não, a gente vem para a igreja, ou a gente vai e entra na presença, a gente clama a Deus, sempre para pedir socorro, me ajuda, ó Pai, ó Senhor, põe as mãos, Deus, sua justiça, ó Paizinho, ó, até quando? Não, quando que você vai vir, né? Como Maria, entregando a boa parte. Quando você vai vir com o teu vaso de alabastro? Quando você vai vir para entregar? Aqui Romanos diz, viu, vocês sejam inteligentes, quando entrarem na presença, entreguem, não peçam, entreguem, não peça, porque aquele que entrega recebe mais do que o que pede. Dá glória a Deus. Recebe mais do que o que pede, entrega, sejam generosos, como foi falado aqui, porque a generosidade é que faz a frutificação verdadeira na minha vida e na sua vida. Não é sobre pedir, é sobre entregar, e não é entregar parcialmente, mas é integralmente. O meu casamento é de Deus, a minha família é de Deus, o meu emprego é de Deus, os meus sonhos são de Deus, e os meus passos, eles são do Senhor. Cansei de viver para mim, e a minha vida eu te entrego hoje, Pai. É noite da gente se arrepender. Você está vindo aqui, muitas vezes a gente entra na presença ou busca conhecimento para nos aperfeiçoarmos na vida que a gente está vivendo longe de Deus. Jesus diz: quando vocês orarem, venha a nós o vosso reino, vem reinar, vem governar, toma o controle do videogame da minha vida. A gente não consegue sozinho, gente. Isso aqui é bênção, entregar a vida completa a Deus é privilégio, é oportunidade. Não perca, não perca, não perca. Sacrifício vivo dedicado ao seu serviço. Olha, ofereça sua vida completamente como um sacrifício vivo, como um sacrifício vivo. Porque o sacrifício que a gente oferece muitas vezes é morto. Depois de oferecido, esse sacrifício não pode fazer nada. Eu oferto um dinheiro, ele vai ajudar a gente a pagar uma conta, organizar, sustentar, abençoar a casa, top, precisamos muito disso. Eu entrego um tempo de oração, eu saio da oração, eu entrego, faço sacrifícios para Deus, mas ele diz: não são esses sacrifícios que me agradam. Eles são importantes, eles são bons, eles são válidos, não são obras mortas. Entenda o que eu estou falando. Mas ele diz: o sacrifício que me agrada, o sacrifício que faz meu rosto fazer assim, ó. Ah, como eles são demais. É quando você entrega a sua vida para mim. É quando você fala: a minha vida é sua. É que a gente faz uma confusão tão maluca e achar que entregar a vida para Deus é ficar enfiado dentro de uma igreja. Não, irmão, só não é isso. Não é aqui que a sua vida de verdade acontece. Na verdade, aqui a vida que a gente vive seria bom se a gente vivesse lá fora. Aqui a gente é educado, cortês. Aqui a gente é, olá, manso. Seria bom se a gente vivesse assim do lado de fora. Não. Mas a vida que Deus quer que você entregue para Ele é a vida do dia a dia. É a vida no trânsito. É a vida no futebol. É a vida quando você é contrariado, desafiado, perseguido. A vida que Deus quer que você entregue para Ele é quando o casamento não está legal. É quando você não sabe mais o que fazer. Quando a sua cabeça vai para longe. Quando você sabe o que fazer. E mesmo assim você diz: quero só dar uma olhada se os teus pensamentos nessa área ainda não são melhores do que os meus.
A vida que Deus quer que você entregue de uma maneira completa para Ele, é a vida que você vai lá no futebol, no dia que o cara vem te dar aquela canelada, no dia que aquele parente vem sem entender nada do que está acontecendo e atravessa tudo, e te expõe lá na internet, o dia que você é mandado embora, o dia que as suas finanças não estão fechando as contas, o dia que o salário não veio, estou sem salário, paro de sorrir, porque minha alegria é o meu dinheiro no bolso. Essa vida que Deus quer que você entregue, Ele quer viver por você. E eu vou te falar, acho que é a nossa maior vitória, permitir com que Deus viva para a gente. Sabe por que seria inteligente? Porque Ele falou assim: eu venci o mundo, dá na mão de quem já venceu. Quando a gente era pequeno, não sei quem jogou videogame aqui, tinha, como é que chama? Jogos que a gente não conseguia passar. E quando tinha alguém que jogou e passou de fase, e a gente não conseguia vencer o chefão da fase, o que a gente fazia? Pegava o controle e entregava na mão de alguém que é mais experiente, falava: passa para mim, era assim ou não é? Passa essa fase, depois eu jogo. Ei, chegou a hora da gente pegar o controle e falar: Deus, passa essa fase para mim. Você pode dar glória a Deus por isso? Passa essa fase para mim, tem moral, Deus, quebra essa, porque aqui não dá. Eu já tentei demais na minha força e deu errado até hoje. Eu quero desistir da minha força e andar na força da tua vontade, na força da tua graça, do teu favor sobre a minha vida. É assim que tem que ser a nossa vida. Venha a nós vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, porque aqui não é a dele que é feita, né? Então a gente pede para a vontade dele vir. Eu tenho que pedir para vir. Eu tenho que pedir para vir. Nós estamos falando do Pai do arrependimento. O arrependimento que eu quero falar hoje é sobre entregar sua vida para o Senhor. Sua vida inteira, não parcial. Não a sua vida dominical. Não a sua vida religiosa. Mas a sua vida verdadeira, que é vivida em todo o tempo. Ainda continua dizendo assim, esta é a verdadeira adoração, é um sacrifício dedicado ao seu ser, sacrifício vivo, lembra que eu disse? Porque a sua vida é um sacrifício vivo, eu entrego para o Senhor, e agora é um sacrifício vivo, eu posso fazer, eu posso entregar, eu posso ofertar, eu posso viver para o Senhor. É um sacrifício vivo, é um sacrifício que todos os dias está no altar de Deus, vivendo para Ele. Gente, esse é o segredo da nossa vitória. A gente podia parar a palavra aqui, só foi isso. Não precisaria de mais disso, não. Sabe por quê? Porque a gente não faz isso. Você vive para você. Eu vivo para mim. Eu vivo para mim, eu sou aquele que me preocupo com as minhas demandas, eu me preocupo com os meus desejos, com os meus objetivos, com as minhas vontades. Mas hoje nós estamos aqui para aprender algo do céu. Você saiu da tua casa, eu não sei o que você queria ouvir, mas a gente não é self-service, é Deus quem coloca a comida no prato. E hoje Ele está falando sobre arrependimento de viver uma vida longe de Deus. Não é uma vida de saber que Deus existe, é uma vida de relacionamento com Ele. Saber que a esposa existe é uma coisa, se relacionar com ela é outra, totalmente diferente. Versículo 2 ainda pega e diz assim para mim e para você, presta atenção. Ele fala: para de viver como vivem as pessoas que são desse mundo, as pessoas que ainda não foram conectadas a Deus mediante o sacrifício da graça. Para de viver de uma maneira comum. Você veio, entregou a sua vida, Senhor, olha, o Senhor é uma bênção, eu creio no Senhor, mas você vive para você. As pessoas desse mundo vivem desse jeito, elas não deixam com que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente deles. Eles não permitem Deus entrar na maneira de pensar, eles não permitem Deus acessar o coração, o teu campo de conhecimento. As tuas ideias, eu e você temos as nossas próprias convicções e elas precisam cair, querido, acredita nisso. Acredita no que eu estou falando para você, de verdade. O meu eu tem que morrer, o teu eu tem que morrer. Você não tem que ser igual a mim, eu não tenho que ser igual a você. Não, a gente tem que ser igual a Cristo. Ele é o modelo, Ele é a estatura, Ele é o varão perfeito, a unidade de medida é Cristo.
A palavra está dizendo, deixa Deus transformar, mas quando isso vai acontecer? Quando eu permitir com que a palavra acesse e mude a minha maneira de pensar. Arrependimento não é mudar, não é abandonar pecado, é abandonar uma vida longe de Deus. A gente fica tentando matar a árvore, cortando os frutos. Não, é a raiz, brother. Nós não vamos resolver o problema de uma árvore cortando os frutos. Se você não quer a árvore, corta a raiz. Os nossos resultados são consequência dos nossos sentimentos, que são consequência dos nossos pensamentos. A Bíblia diz, a neurociência diz hoje, mas a Bíblia já diz há quanto tempo? Assim como o homem pensa, acredita ser no seu coração, ele é. Quando eu penso, eu sinto, quando eu sinto, eu faço. Então Deus não vem cortar frutinho, Deus vem cortar a raiz, Ele vem mudando a nossa maneira de pensar. Hoje você precisa se arrepender de viver uma vida distante de Deus, uma vida em que Deus não tem espaço, não tem acesso. Isso vai te mudar. Não é uma revelação, não é uma nossa, uau, não, é isso. Acredite, é isso. E como é que você sabe disso? Vamos dar uma aprofundada. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Olha o que a Bíblia diz. Isso é muito comum, essa palavra, mas ela é poderosa para a gente entender hoje. Mateus 6,31 fala: portanto, não fiquem preocupados, antecipadamente ocupados. Não se ocupem, porque se você se ocupar, não tem espaço para Deus habitar. Um lugar ocupado não pode ser novamente ali cheio, já está ocupado. Uma casa está ocupada, não dá para morar outra família lá. Eu citei um exemplo de que, imagina você precisa ir a um banheiro urgentemente, eu preciso ir no banheiro urgente que eu não estou aguentando, e aí você vai desesperado, chega lá, achei o banheiro, quando você vai lá o banheiro está ocupado, você está ficando lá de fora, está cheio. Quantas vezes Deus tem chegado, e a casa está ocupada, a casa está ocupada, a mente está cheia, a mente está lotada, sabe, Sandro? A mente está com tanta coisa, ela está tão preocupada, ela está tão ansiosa com o que vai comer, beber ou vestir. Não é nem com o que está faltando, não, é com o que ela vai ganhar mais, com o que ela pode crescer mais. A mente está muito ocupada, e Deus diz: eis que eu estou à porta e tem gente. É assim a nossa vida. Deus chega, bate, Deus chega, se apresenta, mas nós estamos preocupados. Não fiquem, desocupem para que Ele possa habitar. Não fiquem preocupados, mas como que eu me preocupo? Como que eu fico cheio, bispo? O que me preocupa? O que me deixa indisponível para Deus? O que te deixa indisponível para Deus? São as suas preocupações, ou com a ideia de que onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, como é que eu vou pagar as contas, como é que eu vou fazer, será que eu vou conseguir, será que vai dar jeito, a cabeça está ocupada, o lugar está ocupado. Não tem espaço para Deus, não tem espaço para Deus. Versículo 32, é disso que você tem que se arrepender, disso que eu tenho que fugir, das preocupações. Uma preocupação é antecipadamente, eu já me preencho, eu penso a respeito de uma situação futura e começo a vivê-la no presente. Os pagãos, os que não conhecem a Deus é que deveriam viver assim, não vocês. Sabe por quê? Vocês têm um pai. Você pode dar glória a Deus por isso? Você tem pai. Ei, você tem pai, tem gente aqui que cuida dos filhos.
Desvia essa energia para aquele que pode todas as coisas. É o pagão que está sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu, Ele sabe de todas as suas necessidades. Falo agora eu pela palavra de Deus a corações aqui. Deus conhece as nossas necessidades. Até as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, por isso. Ansioso, remédio. A gente hoje não troca mais versículos. Qual remédio você está tomando? O que seu psicólogo passou? Seu psiquiatra passou? Quem é o seu terapeuta? O que está te acalmando? Mas eu oro, bispo. Mas não se relaciona? Como que não? Eu ponho louvor e canto. E? Como é que eu então me preencho? Como é que eu me envolvo? Quando você obedece. Quer ver alguém cheio do Espírito Santo? Não é alguém que ora, não é alguém que jejua, não é alguém que sabe, é alguém que obedece. É alguém que faz a vontade do que Deus disse, do que Deus pediu, o que Deus espera. É alguém que acerta o alvo. Tó, eu trago para Deus um caminhão, o outro traz para Deus um geladinho de morango. Aí eu chego aqui e rebentei, ó o trouxa, eu trouxe um geladinho. Deus, você não tem ideia como eu estava doido para tomar um geladinho, rapaz do céu. E nem olha para o caminhão que você trouxe, porque a vontade de Deus era um geladinho. E a gente às vezes está tentando levar para Deus caminhão, e o que Ele está pedindo para a gente é geladinho. Mas a gente é tão ignorante, que tenta fazer do jeito que a gente sabe, para aquele que criou todas as coisas. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você? É assim que a gente está vivendo. Preocupado, ansioso, angustiado, tomado, governado pelas preocupações. E se não der? E se isso? E a gente constrói uma história de anos, e é incrível que sempre no final da história que o nosso coração constrói vai dar errado. É difícil a gente construir uma história, vai dar certo, em nome de Jesus, Deus já bradou, em nome de Jesus eu creio que a vitória chegou, aleluia. Por que eu posso fazer isso? Porque tem um Deus que cuida da minha vida. Você pode dar glória a Deus aí? Você tem esse direito e não usa por quê? Olha o que ele ainda diz no versículo 33, ele pega e fala assim: portanto, gente, arruma, põe em primeiro. Não é depois, não, em primeiro. Ele não está dizendo para você ignorar as outras coisas. Você tem que trabalhar e muito, você tem que ganhar dinheiro e muito, tem que prosperar e muito. A gente nasceu para prosperar. Então, olha, a prosperidade, ela é algo que tem a ver com a vida do cristão. Ele não nasceu para ser próspero, ele nasceu para ser muito próspero. Olha, eu quero que vocês deem, não é fruto, mas é muito fruto. Você pode dar uma glória a Deus aí? Mas é porque a gente vive desconectado da videira, por isso que não flui, velho. Por isso que não flui. É por isso que muitas vezes não roda o negócio, não rola o negócio. A gente idealiza uma vida com Deus de anjos, trovões, raios, demônios. Não, a vida com Deus é simples, é escolha, certo ou errado, quero ou não quero, vou ou não vou. E por que você não faz? Todo mundo faz, porque Deus falou que não. Mas só porque Deus falou que não? Cara, é Deus, velho, não é quem falou, é Deus. Então para mim, se Deus falou não, está todo mundo indo, eu não vou, velho. Por quê? Porque um dia eu decidi entregar, pedir para que Ele viesse ocupar, governar, dê o controle, passa não só a fase, mas leva toda a minha vida e cuida dela para mim, e só dá uma glória a Deus aí. Fala pro teu irmão, pega essa dica, essa é louca, pega essa dica. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, gente, e aquilo que Ele quer, é isso. Então como é que eu me arrependo? O que é o arrependimento na prática? Me explica, bispo, para eu entender, porque é sempre tão subjetivo. Você precisa adorar a Deus, Deus vai te abençoar, tá? Como? Explica. A Bíblia explica. Está aqui, está escrito aqui, olha. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, obediência. Você lembra lá? O primeiro suicida do mundo. Quem foi o primeiro suicida do mundo? Alguém sabe? Adão. O primeiro suicídio foi o de Adão.
não é? Adão foi o primeiro suicida. Deus disse, não pula do prédio, ele pulou. Né? Só que não era prédio, não coma do fruto, ele comeu, suicídio, ele escolheu aquilo. Foi desconectado de Deus. Foi desconectado, ele escolheu não obedecer, ele escolheu não praticar, ele escolheu ser ocupado pela ideia da serpente, ele escolheu ser parcialmente amigo de Deus e não integralmente. E olha que não tinha, só ele e a mulher. A igreja está oferecendo hoje nossa mulher classes de discipulado, né? Essa igreja está trabalhando por discipulado, ensino, não é mais culto. Não é mais culto, são noites de fundamentos que vão ser lançados sobre a sua vida. Hoje nós lançamos a obediência, amar por obediência, não por sentimento. Curou a tua vida, minha vida. Agora você não ama só se você não quiser. Para você ficar no erro. Você amava porque eu amava sentimento. Não, agora porque eu obedeço a Deus. Então nós mas olha aqui, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E aí Ele vai dar todas as coisas. Por que Ele está dizendo põe em primeiro lugar? Porque não é assim que a gente faz, é um ensino. O ensino vem para arrumar as bases erradas que existiam em você. Naturalmente, glória a Deus por isso. Vai lá pro finalzinho. Mas tinha que estar muito mais cheia, tinha que estar com isso aqui lotado. Fazer isso, aquilo, você vive um casamento. Não, quando der a gente vai fazer um culto. Quando a gente conseguir. Porque não a gente vai, não deu tempo. Eu não sei o que eu preciso fazer. Eu faço o que me dá vontade, porque eu faço vai viver a vida que eu vivo, não é bem assim, na igreja funciona, que minha família sempre fez, eu faço o que se eu fizer isso no mundo, minha vida não vai dar certo. Dá certo, dá errado, gente. Longe de Deus. Dá errado, dá ruim. Errado. Você precisa aprender fundamentos do céu. Resultado que tá 6 semanas de fundamentos. Quem disse que porque está dando resultado, Marcelo, Deus está se você não dá tempo, eu quero. Só no próximo. Uma das maiores armadilhas que existe. Agora só pro ano que vem. Vamos abrir inscrição esse ano para o ano que vem já. Foi incrível, amanhã já é a segunda aula. Põe em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. O versículo 34 fala ainda assim, por isso não fiquem preocupados antecipadamente com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias... Ajuda os pais a discipularem os filhos, as crianças. Presta atenção, gente, lá do Kids, a gente é chapado, gente. A gente, olha, a gente tipo, não tem aquele ditado, matei o leão do dia, um leão de cada dia. A preocupação é pegar o leão de amanhã e trazer ele junto com o leão de hoje. A nossa força é para um leão só. Aqui, olha, para cada dia basta o seu mal. Ele está dizendo, vive um dia de cada vez, porque senão esse corpinho que você tem não aguenta, a cabecinha que você tem explode. Mas a gente não pega só o leão de amanhã e traz para hoje e enfrenta 2 leões. A gente é mais ou menos assim, eu não sei, eu estou com medo de quando terminar o meu curso da faculdade eu não encontrar emprego. Mas você está em que ano? Não, eu vou começar a fazer o ano que vem a faculdade. Mas você já pegou, não sei quantos leões está trazendo para hoje, você não vai suportar, você não vai aguentar isso. Mas e se não conseguir? Mas e se não der? E se acontecer assim, eu invento leões. Vive um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal, senão você não vai aguentar, e os remédios não vão te sustentar durante muito tempo. Posso ouvir um amém? Nem que for baixinho, isso. Por isso não fique preocupado com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã, ele vai trazer, vence um dia de cada vez, para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Lá no livro de Lucas 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, tem 3 parábolas, a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida e a da ovelha perdida. São 3 parábolas para explicar um fundamento que eu estou dividindo hoje com você. É um discipulado hoje na nossa igreja. Eu já há algum tempo desisti, porque Deus me comunicou isso, eu entendi isso de Deus.
Ele diz, olha, é para ensinar a igreja e não pregar para a igreja, é para trazer fundamentos, porque tudo que eles constroem, ou boa parte do que constroem, não se sustenta, porque eles estão sem base. E Mateus 28, 18, 19 fala, olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo, e façam com que sejam meus discípulos, ensinando-os. Eu preciso aprender. Põe a mão no seu coração, deve ter um coração aqui dentro, e a outra na sua cabeça, e diga assim, eu preciso aprender de Deus. Diga, eu preciso aprender de Deus. Nós precisamos aprender de Deus. Você precisa, conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. Olha o que ele diz, certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus. Gente que não prestava, estava perto de Jesus. Que coisa maluca, gente que não presta perto de Jesus, não pode, está errado. E aí os religiosos, eles ficaram incomodados, como é que ele pode ser quem ele diz que é, andando com gente de má fama, andando com gente que dá BO, que tem problema? E se ele viesse escolher quem não tem problema? E se ele viesse escolher quem não tem BO? E se ele viesse escolher os limpos? Ele não encontraria ninguém. É que os fariseus ainda não se perceberam como alguém que precisava de um salvador. Eles estavam muito garantidos nas suas próprias justiças, suas obras. Eu estou fazendo tudo certinho. Você pode fazer 100% certo, se faltar Cristo está 100% errado. Está 100% errado, se faltar Deus está 100% morto. Ainda que seja 100% limpo, está 100% sujo se não tiver Deus. E é isso que eu digo, nós temos que nos arrepender de viver uma vida distante de Deus, sem o governo de Deus, sem a direção de Deus, sem o controle da nossa vida nas mãos do Senhor, sem entregar tudo para Ele. Eu não sei se você vai fazer, mas eu preciso pregar. Me perdoa se te machuca falar sobre isso. Ah, não é bem assim. É que talvez a sua sede ainda está pouca. Uma hora ela aumenta, se você não acordar antes. Os fariseus e mestres da lei criticavam Jesus, dizendo, esse homem se mistura com gente de má fama, toma refeições com eles. Então Jesus falou, vou ensinar um negócio para vocês. Começa Jesus, abre a caixa de ferramenta e começa, pá, pá. Ele começa a ensinar. Então Jesus contou essa parábola, versículo 4. Se algum de vocês tivesse, vamos imaginar que vocês têm 100 ovelhas, você perde uma das suas ovelhas, 100, você perde uma. Por acaso, vocês não vão procurá-la? Claro que nós vamos procurá-la. Assim vocês deixam no campo as 99 e saem atrás de procurar uma. Olha que maluquice, vocês são tão doidos por causa de ovelha. Ovelha é dinheiro, aqui. Ele estava dizendo na linguagem daquele tempo, vocês gostam de dinheiro, não gostam? Imagina que vocês têm 1 milhão, perde 100 mil, o que você vai fazer? Você vai atrás dos 100 mil, você perde até o foco dos outros 900 mil, porque você está correndo atrás do perdido. Aí Deus pegou e falou assim, eu percebi de Deus uma palavra hoje, que o homem não ama o dinheiro, o homem ama mais dinheiro, não é dinheiro, porque se fosse dinheiro ele estaria agarrado às 99, vou cuidar desse aqui, faço esse aqui crescer, e chego no 100, porque se eu abandono 99, vou atrás de uma, vai que eu perco as 99, só fico com uma, né? Então o homem, ele é insaciável, ele não quer estar bem, ele quer estar sempre melhor, ele quer receber dinheiro, ele quer receber mais e mais e mais, é um vazio, e esse vazio é a ausência daquele que pode preencher todo o espaço da nossa vida. Está faltando Deus, está faltando Deus, está faltando Deus, gente. E como que eu vou descobrir? Obedecendo, como que eu me sacrifico, não é cortando as costas, não é deixando de viver, pelo contrário, é vivendo para Ele, em primeiro lugar, e Ele vai acrescentando, colocando todas as coisas no lugar, aleluia.
Se algum de vocês vão atrás das outras 99 até achar, não é? O pessoal, ele falou, então, versículo 5, ele diz, quando encontra, vocês ficam muito contentes, volta com ela nos ombros, e vai lá, versículo 6, chega na sua casa, chama os amigos, chama os vizinhos, e diz, fiquem alegres comigo, porque eu consegui. Vocês ficam felizes, não ficam? As pessoas pegam esse capítulo para falar, pastor tem que ir atrás de ovelha. Não estou falando que não tem que ir, mas não é sobre isso que quer dizer. Isso aí foi uma história que alguém inventou e tirou o foco da verdade dessa parábola. Que o foco aqui não é sobre ovelhas, sobre ir atrás. O foco é o que está falando aqui no versículo 7. Olha o que diz: pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas que não precisam se arrepender. Ele diz, existe alegria no céu quando alguém se arrepende, quando vocês entendem que estão vivendo distante de Deus, quando vocês entendem que vocês estão ocupados de coisa que não produz vida, que não te ajuda, senão você não estava do jeito que você está. Se você olhar para o que você está vivendo, você vai ver o quanto que de Deus está faltando. Ô bicho, eu estou tão bem, tem um problema, outro, top, então está top, ele está aí. Mas eu tenho tudo e não tenho nada. Está aí também o problema. Está falando que no céu tem uma coisa que movimenta o céu, é uma consciência transformada, é uma mentalidade mudada a respeito de uma vida com Deus. É isso que eu estou falando. O arrependimento, eu estou sendo claro, não estou falando aqui de adultério, não estou falando, isso você está careca de saber, ou cabeludo de saber, que não tem que fazer parte da sua vida. Mas eu estou falando de viver uma vida só ocupado com coisas que não produzem vida. Eu estou falando de se arrepender, de não entregar a sua vida completamente a Deus, mas parcialmente. De não entregar para Deus aquilo que você é, o que você tem, o que você faz. De viver só para você. Você acha que você vai chegar aonde desse jeito? Onde você vai chegar? Versículo 8. Jesus continuou: se uma mulher tem 10 moedas de prata, perder uma, vai procurá-la, não vai? Ela acende a lamparina, vai à casa, procura com muito cuidado, até achar a moeda de prata. Existem historiadores, teólogos, cada um fala uma coisa, mas uma que eu ouvi é de que naquele tempo as mulheres recebiam como dote, né, para um casamento do noivo, né, de tempo em tempo moedas de prata, e essas moedas depois elas eram confeccionadas em um colar ou em como uma coroa, né, que era colocada na cabeça em sinal de honra e respeito por aquilo que ela recebeu durante o tempo do noivado, alguma coisa nesse sentido. E se a mulher perdesse, aquilo era uma desonra, não honrei o que você me deu. Então a mulher perde aquilo e ela fica preocupada, ela fica ansiosa, ela abre a casa, ela acende a lamparina, ela vai, ela procura com muito cuidado até achá-la, se dedica por isso. Versículo 9, aí fala assim: e quando encontra, convida as amigas e diz: alegrem-se comigo, porque eu achei a moeda perdida. Não é sobre moeda perdida, ele está falando sobre a alegria, ele está falando de coisas que nos alegram e nos entristecem. Ele está falando de coisas que tem dia que faz bem para a gente, tem dia que faz mal para caramba. Você compra um carro do teu sonho, aleluia, que gostoso, vem o IPVA, ai Deus me ajuda. Não é assim? Você compra um carro lindo e está andando no carro e daqui a pouco dá uma arranhada, ai que ódio, nunca mais, Deus me esqueceu. Te alegra, te bata, te levanta, te derruba. É assim, as coisas desse mundo só faz isso com a gente. Nada mais do que isso. Isso não é vida. Isso não é vida. E você está preso aí. Preso. Governado pelo amor ao dinheiro.
que é a raiz de todos os males. Viu uma briga, viu uma confusão, uma separação, tem amor ao dinheiro no meio. Só vasculhar, quando chegar na causa é amor ao dinheiro. Olha só, irmão, ela fica feliz. Oh, deu certo. Estou falando, que vida fútil essa. As coisas te produzem vida e morte, vida e morte. E você não larga ela. E Deus te promete vida e eterna, e você não se entrega para Ele. É meio doido, né? É meio doido. É meio maluco a nossa cabeça. Versículo 10, ele ainda diz assim: pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus, eles vão se alegrar. Ei, aqui ó, quando alguém se arrepende, quando alguém começa a obedecer a Deus não é, sim Senhor, não, entender que uma vida com Deus é a nossa melhor escolha, é a nossa escolha mais poderosa, é a nossa melhor decisão. Em nome de Jesus, que isso hoje possa mudar a sua vida, mudar a minha vida, sabe? Você não vai conseguir fazer tudo, nem eu, e nem muito. Começa no pouco. Se a gente for fiel no pouco, a Bíblia diz que Ele vai colocar a gente no muito. Sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É tipo assim, mano, eu ando com quem começa nas pequenas coisas. Eu dou a mão para quem começa, não importa como. Para quem começa, o céu se movimenta, anjos se alegram, porque foi, alguém se arrependeu lá, alguém está entendendo que o Senhor é o maior valor, ei, a terra está se movimentando, ei, o Evangelho, o reino de Deus está descendo na terra. O reino de Deus vai ser estabelecido quando a vida dele encontrar pouso no meu e no seu coração. Versículo 11. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos, você conhece essa parábola. Um homem tinha 2 filhos, um mais moço e um mais velho. O mais moço um dia disse: pai, me dá minha parte na herança. O pai deu. Que pai é esse? Que pai é esse? O pai nem morreu, falou: toma a tua parte de herança, filho. Mas que coisa chata, né? Esperasse pelo menos o pai morrer. Será que não é para mim? O senhor já morreu, pai. E muitos de nós estamos assim com Deus. Para mim, Cristo ficou na cruz. A gente queria até a cruz. Na ressurreição a gente ignora. É triste isso, mas é mais ou menos assim que funciona no coração do cristão. A gente crê na crucificação, mas fica bem distante da ressurreição. A gente anda assim. E o filho pegou tudo que era dele. Alguns dias depois ele foi para onde o seu coração estava pedindo. Cuidado. Cuidado com o teu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Cuidado com os sentimentos que estão te chamando, viu? Cuidado. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas talvez tem gente aqui sabendo por que está ouvindo. Cuidado. Ele foi, e a Bíblia diz que ele gastou tudo que ele tinha, foi parar no fundo do poço, ficou na desgraça, foi cuidar de porco. Chegou uma hora que ele não tinha nada, que ele quis comer até a comida do porco, e disseram: não, essa comida é do porco, vai dividir com você, tá louco? E se o porco ficar doente? Tinha um cara que uma vez trabalhava com a gente. Ele falou que trabalhou numa casa e ele estava pintando a casa, arrumando a casa lá assim. Aí quando ele foi ver, o cachorro da mulher comeu a marmita dele. Aí ele chegou para a mulher: putz, o seu cachorro comeu minha marmita, eu vou ter que sair fora. Ela falou: você é louco? Ela falou: o quê? Você deixou ele comer sua marmita, meu cachorro vai morrer. Aí ele falou: caramba. Ele se sentiu mal, ele falou: sou pior que o cachorro. Esse cara queria comer comida de porco, nem isso deram para ele. Ô gente, as nossas escolhas, elas sempre vão trazer resultados, sejam elas boas ou ruins. Deus quer te ajudar a escolher. Deus quer te ajudar a escolher. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele quer te ajudar a ter melhores escolhas. E Ele diz: olha, a primeira escolha que eu quero que você faça é escolher entregar a sua vida completamente a mim hoje.
completamente a mim. É isso que ele fala. E esse filho foi e gastou tudo que tinha. E aí ele pegou, teve um dia que ele parou e pensou. Chega uma hora que a gente para e pensa, acredita nisso? Mas não deixa a dor fazer isso com você, não. Não deixa o problema fazer você pensar, não. Pensa por obediência. Seja inteligente. Pensa porque você está sentado e veio ouvir uma palavra hoje que está sendo ministrada num lugar confortável. Talvez não é o melhor lugar que você podia estar hoje, mas é um lugar bom, porque onde a palavra de Deus está sendo liberada tem vida e é maravilhoso. Você pode dar glória a Deus? Então eu quero falar para você, não deixa a dor te admoestar, te balizar, te ensinar. Ele foi direcionado pela dor. E daí ele diz, puxa, na casa do meu pai, não, até mesmo os empregados comem e vivem melhor do que eu estou vivendo hoje. Não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Versículo 17, caindo em si. Versículo 17, caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou morrendo de fome. Olha o que eu estou vivendo. O que eu estou vivendo é porque eu estou longe do pai. Porque eu estou longe do pai, eu estou vivendo essa desgraça. Eu estou vazio, ocupado com o que eu vou comer. Não, eu não vou trabalhar mais, eu não vou me esforçar mais, eu vou voltar para casa do pai. Eu vou voltar, é noite de voltar para a casa do pai. Você pode dar glória a Deus hoje nesse lugar. Não é sair fazendo promessa para ninguém, é tomar atitude. É tomar atitude. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus, contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado seu filho, me aceite como um trabalhador. Ele falou, na casa do meu pai, até o empregado vive melhor do que eu na rua. Então ele saía dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. O que tem a ver o tema? O pai e o arrependimento. O pai está te esperando. O pai está esperando um arrependimento. Ele não está esperando para te punir, para esfregar na tua cara. Ele está te esperando para te restabelecer do lugar de onde você nunca devia ter saído. Você pode dar glória a Deus por isso? Fica de pé em nome de Jesus. Quando o rapaz ainda estava longe, o pai o avistou, com muita pena do filho, correu, abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus, contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o sacrifício que estava já guardado, separado, para pagar o pecado desse meu filho. Você pode dar glória a Deus em nome de Jesus? Ei, meu irmão, é noite de arrependimento. Você pode dizer amém? Um arrependimento de viver uma vida distante de Deus, preocupado somente com o que a gente vai comer, beber ou vestir. É noite de arrependimento, de mudança de mentalidade, como diz lá em Lucas 14, 18, 20, diz que os homens foram chamados para o grande banquete que foi preparado pelo pai, e cada um foi dando desculpas. Casei agora, preciso curtir a esposa, comprei juntas de boi, preciso experimentá-las, eu comprei um terreno, diz para ele que não dá tempo. E aí o rei disse, vá pelos becos, pelas ruas, pelas vielas, e traga os aleijados, os coxos, os mancos, traga quem tem fome e sede. E os seus serviçais saíram e buscaram aqueles que tinham fome e sede, que aceitaram o convite. O que eu digo hoje? Tem um convite que está sendo feito para mim e para você. A resposta é sua. O pai está de braços abertos, e o arrependimento, ele está aí, ó, batendo no seu coração. Eu quero orar com você, pai, em nome de Jesus, sobre essa palavra hoje. Eu oro pelos teus filhos, eu oro para que uma completa mudança de mentalidade aconteça em nossas vidas. Em nome de Jesus, hoje eu oro para que a gente possa cair em si,
parar de viver uma vida segundo as nossas próprias vontades, as nossas próprias inclinações, uma vida onde o Senhor não está. Pai, para a glória do Teu santo nome, eu oro hoje porque eu sei que ainda que coxo, ainda que manco ou cego, ainda, Deus, que algum aleijado espiritualmente dizendo aqui nessa noite, seja, mas que a sua fome e sede te conduza ao arrependimento, entregar o controle da sua vida e dizer: governa para mim, porque sozinho eu não consigo. Eu te abençoo em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor, agradeça, diga: o Senhor é bom, Pai, aleluia. Estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa e me com fogo, reacende a chama em mim e me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Ouço um barulho diferente, é como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, cante isso. A casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Cante isso. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo, reacende a chama em mim, me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Aleluia. Reacende a chama, Jesus. Reacende a chama. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez a chama
paixão.